Que a graça, a paz, o amor e a fé de Jesus Cristo cresça, permaneça e se abunde em seu coração. Poderosamente bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja o horário que você estiver me escutando, que a paz, que a luz e que o amor de Cristo inunde seu coração. Hoje, queridos, eu tenho uma palavra para você. Eu, juntamente com o Espírito Santo, armazenamos, preparamos e aqui está uma palavra que vai de encontro com o seu e o meu coração neste dia. Qualquer horário que você estiver escutando, escute esta palavra que Deus quer falar para você. Versículo 13 de 2 Tessalonicenses 2. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por Deus vos ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito Santo e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Agora escute essas palavras. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos chamou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Que versículos, hein? Que palavra gloriosa, que eternidade, que gloriosidade, que virtude há nessa escritura. Queridos, aqui ele está falando de um conforto que vem do Senhor Jesus Cristo, através de obras, através de palavras, através de vários meios, mas vem um conforto. O Senhor Jesus, ele traz um alívio, um aconchego tão maravilhoso, que nada desse mundo pode se igualar, nada é comparável àquilo que Jesus nos traz para o nosso coração. Quando? Eis a questão. Muitas pessoas têm o seu Jesus, mas podem dizer, mas eu não usufruo de todo esse conforto ainda não. Mas será mesmo que você já foi atrás disso, seja por palavra, seja por obra? Porque quando você está num momento de crise, de dificuldade, muitos de vocês ou muitos de nós vamos atrás de um amigo e escutamos um conselho e pedimos conselho. Mas, no entanto, qual é o melhor amigo que um homem pode ter? Uns dizem que o melhor amigo do homem é o animal chamado cachorro, mas não é. Não é. O melhor amigo do homem, o melhor amigo da mulher, o melhor amigo da humanidade se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele sim é o melhor amigo. Ele quer que você conte com ele. Ele quer que você conte para ele as suas aflições, suas dores e peça seu conselho, peça sua ajuda, peça que ele te estenda a mão. Porque na verdade ele já está com a mão estendida. Mas quando você pedir para ele estender a mão, quando você pedir, Senhor, me ajuda, você estará dando a mão para ele te puxar, para te levantar do chão, para ele te colocar em pé, para ele te colocar numa posição mais alta. Já dizia Davi, o Senhor firmou os meus pés numa rocha, e ele me colocou na rocha, que é mais alta do que eu. Sim. Quando ele diz mais alto do que eu, é mais alto do que as minhas capacidades, mais alto do que as minhas forças. Uma rocha que é um verdadeiro abrigo, e é isso que Cristo é. A Bíblia diz em 2 Pedro que a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, esta veio a ser a principal. E esta é coisa maravilhosa que vem de Deus. Esta pedra, esta rocha de esquina, é o Senhor Jesus. Esta rocha, e rocha que eu estou falando aqui, vocês nunca ouviram falar de pedra fundamental, numa construção? Cristo é a pedra, ele é o alicerce onde tudo é construído em cima. Como disse o próprio apóstolo Paulo, ninguém pode colocar outro alicerce do que o já foi posto, o qual é Jesus Cristo, nosso Messias. Amados, veja que aqui está escrito que isto é para que nós venhamos alcançar a glória
de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que diz alcançar como se tivesse uma linha de chegada e você tivesse que alcançar aquela linha, você tem que correr para aquela linha de chegada. E hoje Jesus te chama para alcançar a glória dele. Se você não tem vivido glória, se você tem vivido dias de guerra, saiba que amanhã serão dias de glória. Se você permanecer nesta guerra ao lado do general, mas saiba que mesmo nesta guerra você deve ter paz. E se você não tem, alguma coisa está errada. Deus, ele nunca erra, mas nós erramos. Por isso nós devemos nos atentar. Sabe, quando vem uma aflição, uma prova, a gente não deve ficar pensando, é culpa de Deus, não, é culpa daquele fulano, do ciclano. Primeira coisa a gente deve pensar, será que eu falei alguma coisa com Deus? Será que Deus está tentando me ensinar alguma coisa com isso? E você ora para Deus te tirar daquilo, mas ao mesmo tempo para você aprender a lição. Porque, meus queridos, é necessário que nós venhamos aprender a lição, para que não venhamos a cometer o mesmo erro outras vezes. Eis a questão. Muita gente comete o erro e comete. Ele pede perdão na hora, se arrepende na hora, mas não é um arrependimento profundo e eficaz. Porque tal arrependimento, ele converte o coração da pessoa. Mas quando há um arrependimento de remorso, a pessoa fica meio triste, eu não deveria ter feito isso. Mas eu sou fraco, né? E ainda dá uma desculpa. Eis a questão, amados. Nunca procure desculpa para os seus erros. Nunca procure desculpa para os seus erros. Saiba, quando você tiver um erro, reconheça, eu falhei. Por mais que alguém possa ter te incitado a pecar, por mais que você possa te deixado levar pelo efeito manada, por mais que coisas podem ter contribuído para você errar, foi você que escolheu o erro. E quando acontecer o erro, o que se deve fazer? Meu Pai, me perdoe, eu me arrependo, Deus. Eu agora, Senhor, declaro que vou me esforçar, vou me empenhar a ser melhor e não vou mais fazer isso, Pai, no nome de Jesus. Me dê força, me ajuda, Senhor. E Deus vai te ajudar. Porque Paulo já dizia, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu já vi teólogos dizendo assim, é impossível um cristão viver sem pecado. Mas aí eles estão contrariando o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eis a questão, sem pecado o cristão pode viver. Claro, dificilmente vai ter um cristão que não vai pecar, todos pecam. Só que o sentido é viver no pecado e ter o pecado em si. Há cristão que peca e fica com pecado, e há cristão que peca e na hora, meu Deus, me perdoa, e acabou. Mas agora tem um profundo temor de Deus. Porque se você, meu irmão querido, acredita no arrebatamento, e eu acredito, se você acredita no arrebatamento eminente, a qualquer hora, a qualquer segundo, na verdade, iminente eu quis dizer. Eminente é que já está em eminência. Iminente é que é imediato, a qualquer momento. Eis a questão. O arrebatamento, se você acredita no arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento, você tem que vigiar. Porque imagina se naquela hora que você falou um palavrão, Jesus volta. Imagina se naquela hora que você mentiu, contou uma mentiria, as trombetas tocam. Imagine se na hora em que você deveria fazer o certo, você escolheu fazer o errado, se deixou levar pelo efeito manada. Não vai ter tempo, meus queridos, de se arrepender na hora do arrebatamento. Não vai. Não tem como alguém estar lá, no pecado, numa balada, e ouvir o clarim das trombetas e dizer, Jesus, tô saindo daqui, me perdoa, Senhor. Vamos junto. Acabou. Chegou o arrebatamento, perdeu a chance. Aí a porta da graça, que é estreita, fechou. É pior ainda do que simplesmente ser estreita, ela vai estar fechada. Ninguém mais entra. Por isso vigie e entre com tudo. Entre e fique lá dentro. Não fica meio assim também, não. Não fica meio entrado, porque senão a porta pode fechar e tu fica do lado de fora também. Por isso, meus queridos, a gente não pode cochear entre dois pensamentos. A gente não pode bambear na fé. A gente tem que ficar firme. Porque a Bíblia diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas firme permanecem para sempre. Devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados de Deus, por Deus os ter elegido. Deus te escolheu, Deus te elegeu.
E ainda diz aqui, desde o princípio para a salvação. Desde o princípio você foi chamado por Deus para ser salvo através da morte de Jesus, seu Filho. A morte de Jesus já tinha sido programada por Deus, antes da fundação do mundo. Por isso a Bíblia diz que Deus nos chamou antes da fundação do mundo. É porque o Senhor Deus já tinha preparado a morte do seu Filho para salvar os pecadores antes mesmo do mundo ser criado. Está entendendo? E agora, continuando. Por Deus os ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. O salvo deve viver santificado no Espírito Santo. Porque se você se aproxima do Espírito Santo, você vai ser santificado e vai ser santo também. É isso a questão. Quando nós dizemos na Bíblia, quando Paulo chamava os filipenses de santo, os efésios de santo, ele estava falando que aquelas pessoas foram santificadas por Deus. E sabe como é que é alguém santificado por Deus? Não é somente alguém canonizado, não. O que eu estou querendo dizer é a pessoa santificada por Deus, como disse o próprio Jesus em Atos 26, aqueles que recebem sorte entre os santificados pela fé em mim. O próprio Jesus disse que aquele que tem fé nele é santificado. E em Romanos 4 diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E Abraão creu antes de vir a lei. Ou seja, no tempo da promessa não tinha lei nenhuma. Só a fé fez Abraão ser justo. Só fé. Fé. E a fé é demonstrada por obras. Abraão, como creu, ele foi e obedeceu a Deus. Porque se você realmente crê, você obedece. E quem não crê, não obedece. Porque só de crer já é obediência. A pessoa que tem uma fé viva em Deus, ela obedece a Deus, porque pelos frutos se conhece a árvore. Se eu sou uma árvore crente, eu devo mostrar atos que mostram que eu sou crente. Eu já vi gente dizendo assim, eu já vi gente no meio dos ímpios, uma pessoa crente, e ela falou coisa maldosa, coisa maliciosa. E aí, sabe o que os ímpios disseram do lado? Mas e ainda diz que é crente, ai, falando isso. Então a pessoa diz com a boca que é crente, mas pelos seus atos não mostra. Por isso nós devemos cuidar e nos atentar, porque as atitudes falam mais alto do que as palavras. Isso é verdade. Amados, mas é interessante. Eu amo e admiro algo assim em Deus que eu acho assim tão glorioso. Que Deus e o Espírito Santo de Deus, ele é equilibrado. Em 2 Timóteo, capítulo 1, diz que nós não recebemos o espírito de temor, mas sim o espírito de amor, fortaleza e moderação. Ou em outras Bíblias, equilíbrio. O Espírito Santo é um espírito de equilíbrio. Sabe qual é? Existe um consenso na parte do divino entre exigência e compreensão. Tem gente que é muito exigente e não compreende nem um pouco as pessoas. Isso é triste. Se ela aplicar isso a ela mesma, se ela começar a exigir mais dela mesma do que dos outros, ela vai aplicar a compreensão para ela mesma. E às vezes não aplica para os outros, mas o que a gente faz para os outros, a gente deve fazer para nós, o que a gente faz para nós, a gente deve fazer para os outros. Tá entendendo o mistério? Queridos, por isso, olha só, Deus, ele tem a exigência, mas ele tem a compreensão também. Ele compreende nossos erros. Ele exige que nós fazemos o certo, mas se nós cairmos, ele compreende, nos ajuda a levantar de novo. Mas depois de levantados, ele não te levantou para você cair de novo. Ele te levantou para agora você ficar de pé, firme. Eis a questão. Tem gente que, não, eu vou errar e amanhã eu peço perdão para Deus e tá tudo certo. Vai nessa. Vai nessa para ver. E se o amanhã não chegar? E se o arrebatamento for hoje? E se o arrebatamento for na hora que você errou? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. No sentido de, se você errou, peça perdão para Deus agora. Porque assim, quando você perde, você já é lavado no sangue de Cristo no mesmo momento. E você é perdoado, você é lavado. E não importa se você se sente culpado ainda. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que foram chamados segundo o propósito de Deus. Que não andam mais segundo a natureza humana, mas pelo Espírito de Deus. Quando você está na natureza humana é quando você está errando, mas quando você pede perdão a Deus, quando você recebe perdão de Deus, naturalmente, consequentemente, você entra na natureza divina. E aí você não está mais na natureza humana. E aí, nenhuma condenação há para você.
Romanos 8:1. Não importa sentimento, meus queridos. A fé não é sobre sentimento. Fé não é sentimento. Ou você crê ou você não crê. E fé não é sentimento. Não importa o que você sente, o que importa é o que você crê. A sua convicção. Não me importa o que eu sinto sobre quanto é 1 mais 1. Eu sei dentro de mim, eu tenho convicção eterna, real e verdadeira que é 2. 1 mais 1 é 2. É convicção. Isso não tem nada de sentimento. Convicção, isso é fé. Fé é a firme certeza. Fé é a convicção das coisas que não se veem e a prova das coisas as coisas que se esperam. Hebreus 11:1. Prepare um copo com água e vamos fazer a poderosa oração da fé. Agora vocês vão ver a compreensão de Deus. Porque mesmo com todos os nossos erros, Ele vai curar vocês. Mesmo com todos os nossos erros, Ele vai olhar por nós. Porque Ele nos ama e nos perdoa se a gente pede. Ele perdoa, Ele é um Pai. Ele é Pai, é o nosso Pai. E Ele está disposto sempre a perdoar. Às vezes, antes mesmo da gente pedir perdão, Ele já nos perdoa. Só que quando há arrependimento, eis a questão. O ponto ápice do perdão do eterno é arrependimento. Quando você se arrepende com sinceridade, quando você se arrepende com a vontade, o interesse e aquele arrependimento profundo que faz você se converter, a partir daquele momento você está perdoado pelo Mestre. Amém, amados? Você já está com um copo com água, um recipiente, uma garrafa? Já pegou ali na geladeira? Já pegou ali na torneira mesmo, no filtro? Onde que for que seja? Se tem o líquido água, tá na benção. Vamos orar, porque a gente tem que cumprir a palavra no pé da letra, meus queridos. Ao pé da letra, em vários sentidos. Olha, a Bíblia diz lá em Êxodo 23:25. Servireis ao Senhor vosso Deus. Tem que cumprir ao pé da letra, tem que servir a Deus mesmo. E Ele abençoará o vosso pão. Ao pé da letra, Deus também vai cumprir a promessa dele. Ele também abençoará a vossa água. Deus também vai cumprir ao pé da letra a sua palavra. E tirará do meio de vós todas as enfermidades. Se você não está acreditando no que eu estou dizendo, vai lá ver em Êxodo 23:25, está lá, está escrito na Bíblia. Deus tira todas as enfermidades do seu povo, abençoa o pão deles e abençoa a água deles. Por isso nós vamos orar e Deus vai cumprir essa palavra agora. Feche seus olhos se possível e ore comigo ao Senhor nosso Deus. Pai Celestial, obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Pai, pela palavra maravilhosa que nós lemos. Obrigado, meu Deus, porque agora nós te pedimos, Pai, se nós erramos, seja por palavra, seja por pensamento, seja intencional ou não intencional, seja qualquer método de pecado em que nós praticamos, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos lava com seu sangue sagrado. E a partir deste momento, meu Pai, também fazemos uma outra oração, Deus, te pedindo para que nos cure, Pai. Nos cure de toda e qualquer enfermidade. E assim, Pai, como eu tenho a convicção agora que assim que nós te pedimos o perdão dos nossos pecados, nós já estamos perdoados. Eu também, Senhor, creio e peço, meu Pai, que essas pessoas também tenham essa convicção de que agora quando elas pedem, Senhor, me cura, elas não precisam sentir que estão curadas. Elas têm a convicção que estão e assim não é. Porque, meu Pai, aquilo que a pessoa crê sucede para ela. Já dizia no livro de Isaías, aquilo que eu criei me sucedeu. É assim, meu Pai, nós não vemos para crer, nós cremos para ver. Meu Pai, que essa pessoa creia agora na sua cura e assim ela manifeste ela. No nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, meu amado amigo, mestre, faça essa pessoa ser tocada pelo Senhor Jesus. E agora, meu Pai, ter a paz que excede a todo entendimento. E senti-la, isso sim, eu peço que o Senhor faça ela sentir essa paz, Pai. A paz, o alívio de toda e qualquer dor, meu Pai. Que ela creia e tenha certeza de que ela é amada por Ti, que o Senhor a perdoou, Pai. Que o Senhor a perdoou porque a Sua palavra diz que o Senhor a perdoou. E se a Sua palavra disse, está falado, Pai. Não há nenhuma palavra tão verdadeira como a Tua, e nós confiamos e cremos na Tua palavra. Deus, e quanto a, Senhor, a água que Teus filhos prepararam, eu oro que o Senhor cumpra Êxodo 23:25. Senhor, e hoje nos dispomos a ser Teus servos. Por isso, Pai, assim seja esta promessa em nossas vidas. E se há algum espírito mal ouvindo a minha voz perto desta pessoa, aonde o aparelho transmissor está transmitindo ondas sonoras da minha voz, espírito maligno, eu falo contigo agora mesmo, saia daí, no nome do Senhor Jesus Cristo, e não volte mais a este lugar, não volte a esta vida, espírito de enfermidade, espírito de dor, opressão, angústia, saia no nome do Senhor Jesus. E toda carga pesada sobre essa pessoa, todo pensamento mal, todo pensamento dardo inflamável do inimigo,
inimigo seja neutralizado no nome de Jesus Cristo. Para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se alguma pessoa crê, meu Deus, que essa pessoa diga amém. E se essa pessoa mesmo crê, se você mesmo crê, então diga graças a Deus. E beba desse copo com água com fé, dizendo glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glórias a Deus. Queridos, respire forte. Expire. Sinta essa paz. Sinta agora o Espírito Santo te envolvendo. E se você crê que Ele está chegando aí nesse momento agora, com seus olhos abertos e olhando para os meus, receba do poder de Deus aí na sua casa. Receba a consolação, receba a força de Deus, receba o amor e o poder do Espírito Santo na sua casa, na sua vida. E nesse meio de semana, que a bênção do Senhor chegue na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nas suas filhas, e que a bênção do Senhor dos Exércitos fique sobre vós. No nome de Jesus Cristo, você crê? Você crê mesmo? Então diga amém. Glória a Deus. Tome posse desta palavra. Irmãos, aqui está, queridos de Deus que nos escutaram. Irmão Valmir Sérgio, tenente evangelista de Deus na cidade de Boqueirão do Leão. Deus abençoe o senhor, meu querido. Irmã Olga Nunes, Deus abençoe a querida, no nome de Jesus. Irmã Cineire Spinelli, que eu saiba de Rio Grande, Deus abençoe a senhora. Irmão João Ferreira, que a graça de Jesus encontre sua vida. Irmã Inalda Barbosa, a bênção de Deus está vindo para sua casa, no nome de Jesus. Irmã Neucida Rosa, Deus lhe abençoe, viu, querida? A senhora e sua família com toda a sorte de bênçãos. Sim, que Deus abençoe esta irmã Glória Lisboa, no nome de Jesus Cristo. Que Deus conforte seu coração, viu, querida? Saiba que as pessoas, quando nós vemos, mesmo as perdidas, saiba que não estão perdidas realmente. Elas ainda estão vivas, eternamente. Amém? Deus abençoe todos vocês. A graça e a paz de Jesus Cristo seja no vosso coração. Um grande abraço do missionário Samuel Rosa e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sinta-se abraçado, amado e querido por nosso Deus. Irmã Marinei Laus, Deus abençoe a senhora também e toda a sua família, e todo o pessoal daí da nossa querida família da EPC de Dom Pedrito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe com a paz de Jesus. E, queridos, essa palavra foi boa para você. Deus trouxe alguma lição para sua caminhada. Deus fortificou algo que você já sabia e confirmou. Que maravilha, fico feliz. O Espírito Santo, se você está curado, também glória ao Espírito Santo. Eu sei que você está. Eu disse sim você por causa que eu sei que você está e você está percebendo. E mesmo que não esteja, você está crendo e assim será. Manifeste a sua fé. Irmã Ivonete dos Santos, irmão Rogério, Deus abençoe o senhor também e a senhora no nome de Jesus Cristo. E a irmã Lucinara, que a paz de Jesus seja no seu coração, viu, querida? Saúde, bênção, restauração e força, querida. Força. Deus está ajudando a senhora, viu, amado? Esse tempo vai passar. Deus está trazendo a saúde e a restauração. A senhora vai voltar mais forte do que estava antes, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, em outra live, às 11 horas da manhã. Vida nova de Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até mais. Fiquem com Deus.